vamos continuar então com a sessão de hoje. Eu pedia aos meus colegas presidentes Pedro Lopes e Manuel Delgado para darmos início, se me deixarem. Bem, isto é uma mesa só de senhores, como vê, e de antigos presidentes da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. A minha antecessora exerce funções de ministra hoje, não pode estar connosco, e seria o contraste com tantos senhores nesta mesa. Então era importante evocar aqui na mesa de presidentes a memória do Eduardo Sá Ferreira, que foi o primeiro presidente, e do Santos Cardoso, também o segundo presidente da associação, que nos deixaram também nos últimos anos. Nós decidimos também começar a dar nota deste grupo que tem honrado a direção atual da APA no âmbito das comemorações dos 40 anos da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Ela foi criada em 1981 e naturalmente celebramos agora 40 anos. É importante também celebrar e evocar o papel importante que a Fernanda Dias, também nossa colega, teve como Presidente da Comissão Instaladora, mas estes senhores têm dedicado parte do seu tempo a preparar um programa de festividades e de eventos até ao final do ano, e também estamos a finalizar, quer do ponto de vista de vídeo, quer do ponto de vista de um livro específico, também algo que nos ajuda a celebrar estes 40 anos da Associação. Eu não me queria alongar mais e dava-lhes a palavra. Começava pelo Presidente decano, José Carlos Lopes Martins, que também é Presidente e Chairman destas zonas conferências de valor APA, para dar aqui só umas pequenas palavras também sobre estes trabalhos que estamos a desenrolar até ao final do ano. Muito obrigado, Alexandre. Eu quero juntar-me à homenagem que o Alexandre já prestou aos fundadores. Foram absolutamente, e como tal, seminais neste percurso da associação. Um percurso cheio de marcos. São 40 anos, mas 40 anos na vida de uma instituição não é quase nada. Apesar de tudo, há marcos essenciais que têm sido muito bem, digamos, relevados, quer em publicações como as da Revista da Gestão Hospitalar, quer em homenagens que são prestadas. Há, de facto, uma tradição da associação honrar o passado, e esse aspecto é um aspecto que gostava de sublinhar em primeiro lugar. Depois, salientar aqui que este percurso que a associação tem feito é um percurso pleno de sucesso. O patamar em que hoje a associação está, e o meu reconhecimento às direções, a todas as direções anteriores que aqui estão, sobretudo também para aqueles que já não nos podem acompanhar, mas que estão sempre presentes, o Eduardo Sá Ferreira e o João Santos Cardoso. Eles estiveram não só na fundação prévia à constituição notarial da associação, mas também enquanto presidentes da associação em tempos difíceis. A associação nasceu inicialmente, como não podia deixar de ser, com uma preocupação e uma agenda fundamental de defesa dos direitos e, digamos, muito virada corporativamente, e corporativamente no bom sentido, não podia deixar de ser, mas rapidamente se apercebeu, ao longo deste percurso, da necessidade de ter uma participação exterior e obter o reconhecimento de todos os stakeholders da saúde. E isso tem sido conseguido notavelmente, enfim, não, foi um percurso continuado, sem soluções de continuidade, mas com um momento atual absolutamente marcante, e hoje há o reconhecimento genérico pela qualidade, pela capacidade de intervenção, pela abrangência com que a Associação de Administradores Hospitalares intervém no espaço público e nas grandes questões da saúde.
E eu diria que não só nas questões da saúde. E isso deve-se a todos aqueles que têm feito, enfim, têm dedicado algum do seu tempo à Associação de Administradores Hospitalares, mas eu não queria deixar de sublinhar aqui a direção atual, nos seus mandatos, já dois, nos seus 2 mandatos, e o patamar foi de tal modo, ou a fasquia está de tal modo elevada, que a próxima direção tem um desafio grande que estou convicto que superará, porque não há regresso nesta qualificação que a Associação obteve. Muito obrigado por esta oportunidade que me é dada de, no fundo, de revisitar memórias que podemos dizer, e passou tão depressa, 40 anos. É verdade, cheio, com muito conteúdo de permeio. E eu acho que os administradores terão sempre desafios pela frente. Sempre. Nada está parado. Melhorar, alterar o que, porventura, não foi tão bem pensado, faz parte da nossa natureza. Comparar o que era 1980 com 2021, quanto em 1980, que estava a dar os primeiros passos para o Serviço Nacional de Saúde. Os hospitais tinham passado há pouco tempo das misericórdias para a gestão do Estado, salvo alguns que, minoria, embora alguns pesos pesados, que se mantinham públicos. Até agora foi, de facto, um percurso cheio de momentos, uns mais alegres, outros menos alegres. Os administradores foram contribuindo de uma forma ou de outra para moldar o sistema. Recordo que a primeira grande alteração, primeiro, quando, a seguir ao 25 de Abril, a gestão, falava-se de gestão democrática, no fundo era um misto entre público e autogestão. Depois, a reação a essa situação veio a Lei de 88. E a Lei de 88 foi elaborada por um administrador que esteve aqui nesta sala, o professor Nogueira da Rocha, sob encomenda, digamos, do governo da altura. E houve aí um colega nosso que se chamava João Urbano, que face ao que nós tínhamos visto a gestão de hospitais nos Estados Unidos, e foi fazer uma proposta no sentido de ser criado um nível intermédio de gestão. Centros de responsabilidade. Claro, os centros de responsabilidade foram utilizados de forma vária, mas foi um contributo, que eu me recordo perfeitamente. Vai lá, João, vai lá falar com... E então ele lá foi e conseguiu... Depois veio a lei de... Estou a falar um bocadinho por alto, a lei de 92, acho eu, 91, sobre a saúde, lei de bases da saúde, que é uma lei do professor Coriolano Ferreira, em que eu tive a oportunidade de meter umas pinceladas que depois permitiu algumas experiências inovadoras na gestão hospitalar. A ideia básica é que nós não estávamos completamente satisfeitos com o modelo de gestão hospitalar e então havia que abrir a porta para novas formas. E, de facto, apareceram várias formas. O primeiro hospital a ser alterado, salvo erro, foi o Amadora Sintra. Depois vieram outros. Vimos há bocado também que o professor Vasco Reis trabalhou na Escola Nacional de Saúde Pública para as alterações que foram feitas no final do século. Santa Maria da Feira, que foi uma lufada de ar fresco, de iniciativa, e outros também. Depois veio a experiência dos hospitais SA e, finalmente, os EPS. Isto no setor público. Alguns administradores, como o caso do Lopes Martins, foram chamados para a atividade privada, para hospitais privados ou públicos geridos
por entidades privadas e, portanto, a realidade alterou-se bastante. Mas os desafios continuam. Ou seja, a necessidade de fazermos sempre melhor, de sermos cada vez mais, digamos, produtores de valor, como é o título desta. Eu aprendi muito com os gestores, com a gestão dos Estados Unidos, e aprendi que existe uma realidade que se deve inserir em todas as atividades gestionárias e noutra, que é melhorar continuamente, melhoria contínua da qualidade. De maneira que o futuro será brilhante, também, e será cada vez mais brilhante, consoante formos mais capazes de responder aos desafios que a comunidade nos coloca e pronto, cá estamos, porque temos que reconhecer que as dificuldades de um setor público desta natureza são muitas. Cresceu muito. Respondeu, quanto a mim, na minha modesta opinião, muito bem, por exemplo, a esta pandemia que acaba de nos atingir. Sem ele, sem os centros de saúde, sem a relação entre centros de saúde e hospitais, sem a saúde pública inserida em equipas de cuidados de saúde primários, teria sido muito mais difícil responder a uma pandemia tão inesperada como esta. Outros desafios, com certeza, se terão que colocar no futuro. Mas os recursos em Portugal serão sempre limitados. Portanto, temos que gerir com valor, e gerir com valor significa também atacar o monstro do desperdício que existe em todas as organizações. E para isso temos que gerir com os profissionais, com a comunidade, centrados no doente. Enfim, eu não parava se... Muito obrigado. Foram 40 anos muito vividos e esperemos que os próximos 40 sejam melhores que estes ainda. Muito obrigado. Dr. Manuel Delgado. Muito boa tarde a todos. Eu cumprimento os meus colegas de mesa e sinto-me muito honrado de estar aqui no meio desta velha guarda da administração hospitalar. Como? Da média guarda, da idade média da administração hospitalar. Mas permitam-me que seja um pouco sério em 3 coisas que vou dizer. Primeira coisa, eu faço minhas, neste momento, as homenagens a algumas pessoas que já não estão connosco e que merecem, da minha parte pessoal, uma sentida gratidão. Começo pelo professor Codano Ferreira, o Dr. Salvo Ferreira, o professor Augusto Mantas, João Santos Cardoso, João Urbano, Margarida Bentes e Vasco Reis. A seguir, gostava de fazer 2 elogios. Um à Escola Nacional de Saúde Pública, onde eu andei, onde fui durante muitos anos professor, que mantém, apesar das necessidades que a sociedade hoje coloca de evolução nas áreas da gestão e da administração, mantém um nível de formação, de conhecimento e de prestígio incomparavelmente superior às outras escolas que se têm posicionado na área da gestão de saúde. Gostava de dizer, e esta notícia, enfim, não é uma informação muito boa, mas eu gostava de realçar, a Escola Nacional de Saúde Pública, a certa altura do seu percurso, foi integrada na Universidade Nova de Lisboa e o governo de então pretendia encerrá-la, porque era um local onde proliferavam uma série de pessoas de esquerda que não convinha manter. E, portanto, ela esteve para ser encerrada. Houve uma pessoa, que eu volto a dizer isto, já disse isso outro dia, houve uma pessoa que, da minha parte, do meu ponto de vista, merece também uma homenagem, que é o professor Caldas da Silva. Foi ele, pelas ligações que tinha, pessoais e até ideológicas, com esse governo, que conseguiu manter a escola aberta e conseguiu a integração da Universidade Nova de Lisboa. A última homenagem, e esta muito atual, é a atual direção da APA. Eu fui presidente da APA durante muitos anos
e tenho que prestar a minha homenagem à atual direção, ao Alexandre Lourenço, à sua equipa, ao Miguel, com quem tenho trabalhado bastante nas últimas semanas. Eu acho que a Associação está com uma força, com uma capacidade de organização, com uma estrutura que eu, com a minha, enfim, com os meus anos de Presidente da Associação, não imaginava que pudesse alguma vez ter. E, portanto, isto permitiu não só afirmar-se, não só consolidar um estatuto de reconhecido mérito que vinha de trás na opinião pública e na esfera pública, mas também tornar-se um player absolutamente incontornável na área da saúde. A Associação está de parabéns, sai um pouco da órbita restrita da profissão e da corporação e coloca-se numa posição muito mais relevante ainda na esfera pública em matéria de saúde. Portanto, os meus parabéns, Alexandre, e eu acho que está de parabéns e não só, temos um futuro garantido. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedro. Bom, eu agora tenho uma difícil missão, difícil e fácil. Difícil porque eu não tenho muito mais a dizer depois de tudo aquilo que foi tão bem dito e contente sentimento também dito pelos meus colegas que foram presidentes da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Facilitada porque, tendo sido dito, eu já tenho esse trabalho de alguma maneira feito. Mas não posso deixar de dar duas notas. Em primeiro lugar, é referir o Sá Ferreira e o Santos Cardoso. O Santos Cardoso, porque era uma pessoa de Coimbra e com quem eu partilhei muitos momentos como administrador hospitalar. O Sá Ferreira, porque foi verdadeiramente aquele homem que criou aquilo que nós temos hoje, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. E eu penso que eles estarão em qualquer lado e nesse local onde eles estiverem, seguramente que estão muito satisfeitos por aquilo que está hoje a acontecer aqui. Não quero deixar de dar uma nota, e o meu colega Manuel Delgado deixou, em relação à Escola Nacional de Saúde Pública, porque foi aí que eu fiz toda a minha formação e que foi relevante, fundamental para tudo aquilo que eu acabei por vir a ser. De maneira que salto agora para este último momento, e este último momento é esta cerimónia que traduz claramente aquilo que é hoje a nossa Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Enfim, sob a direção do Alexandre Lourenço, a que eu gostava que continuasse a ser o nosso presidente e que isto fica na sua vontade, que ele também tem as suas dificuldades e os seus compromissos, mas dando nota de, subscrevendo aquilo que o Manuel Delgado disse, hoje a APA, a direção, deu um lugar à nossa associação que é extraordinário e todos nós, administradores, só podemos ficar contentes e satisfeitos por aquilo que temos. Esperemos que o futuro traga os ventos tão altos que o nosso presidente, Dr. Alexandre, trouxe para a nossa associação. Muito obrigado, Pedro. É um trabalho conjunto. Eu devo dar nota que, para além da equipa da APA, o apoio que foi sempre dado pelas anteriores equipas tem sido sempre excepcional. Eu queria dar aqui também, fazer aqui uma maldade aos meus colegas, que era de vos dar aqui uma pequena lembrança do vosso trajeto também como presidentes e pedia para me ajudarem aqui é deste lado. Se eu estou a falhar. Eu vejo. Temos que pôr a máscara. Para já chamavas ao Pedro Lopes para lhe dar Pedro. aqui só uma pequena recordação. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Sr. Jorge Varanda. Esse não está nada a trocar, não sei. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado.
Bonita medalha. É a nossa medalha evocativa também dos 40 anos, e esta história é feita com a história dos presidentes. Infelizmente, alguns não estão connosco, tivemos a oportunidade de os homenagear também em tempo devido, e naturalmente esta é a nossa história, e é importante também evocá-la como sendo a nossa história. Há pouco estávamos a ver ali o vídeo do professor Coriolano Ferreira, e há uma monografia, salvo erro, dos anos 50, que ele diz o hospital de hoje e o hospital do futuro. Isto é 1950. E nós hoje estamos aqui na 9ª Conferência de Valor à Pá a falar de construir o futuro da saúde. Portanto, esta questão do futuro está sempre na nossa gênese e na nossa alma, e certamente vamos continuar em conjunto a construir este caminho bonito que é da universalização dos cuidados de saúde em Portugal, e de garantir que temos melhores cuidados de saúde e melhor saúde para todos os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.